Eu vou fazer uma resolução de exercício com vocês. Já foi enviado semana passada. Vocês têm gabarito, inclusive, mas eu acho que era preciso fazer uma resolução mais detalhada. Então, eu vou fazer passo a passo os 12 exercícios dessa lista. Bem devagarzinho, bem explicadinho. Vou fazer em duas partes, 6 e 6, para ficar mais fácil de vocês assistirem, para controlar também. Quem quiser assistir só alguns, fica mais fácil de encontrar o exercício que você quer. Então, vamos começar. Aconselho uma tabela periódica do lado, porque alguns exercícios não têm todas as informações, e vou usar a calculadora aqui para ser mais rápido, mas também vou mostrar em alguns casos aqui como que a gente pode cancelar alguns termos, simplificar as contas na mão, caso a gente estivesse fazendo uma prova sem calculadora, um exercício separado. Então vamos lá. Questão número 1. Calcule o número de moléculas. Eu vou grifando as coisas que são importantes. A nossa resposta vai sair em quantidade de moléculas. Uma molécula, 1000 moléculas, mas a resposta será em moléculas. Então, calcule o número de moléculas presentes nas seguintes amostras. A gente vai começar com a água. E eu aconselho sempre pegar todas as informações sobre aquela substância e só depois usar o dado do exercício. Então, o que eu sei sobre a molécula de água? Que ela tem 2 hidrogênios e cada hidrogênio tem massa 1, então 1U vezes 2, mais a massa do oxigênio, que é 16U, vezes 1. Eu estou fazendo bem passo a passo, mas depois eu faço mais rapidinho. 16 mais 2, 18U. Né? O que é esse 18U? É a massa da minha molécula de água. Eu chamo de massa molecular. A massa molecular da água é igual a 18U. É a massa de uma única molécula de água. Mas nós vimos que existe uma relação, né, entre as grandezas químicas que diz o seguinte: uma molécula pode ter 18U, mas se eu tiver 1 mol de moléculas, e 1 mol, vocês sabem quanto é, a gente tem que lembrar, né, da constante de Avogadro lá, são 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, isso é 1 mol. E a gente pode fazer uma relação e dizer que isso aqui tem 18 gramas. Então, quando eu tenho uma única molécula, a massa é 18U, mas quando eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, deixa eu ajeitar aqui, eu tenho 18 gramas. Agora, é uma questão de proporcionalidade. Usar, né, o dado do exercício que diz que 3,6 gramas de água vai ter uma quantidade X de molécula. Eu monto uma regra de 3, ó. 6 vezes 10 a 23 moléculas vão ter 18 gramas, assim como X moléculas vão ter 3,6 gramas. Vou resolver isso aqui. Vou multiplicar em cruz, então 6 vezes 10 a 23 moléculas, vezes 3,6 gramas. Vou dividir tudo isso aqui por 18. O que for possível cancelar, eu cancelo. Ó, grama com grama, dá para simplificar 6 e 18, sobra 3 aqui embaixo. E ainda posso dar uma mexidinha nos números, porque eu posso escrever o 3,6 como 36 vezes 10 a menos 1, vezes 6 eu cancelei, sobrou 10 a 23, tudo dividido por 3. E aí, eu vou ter a minha resposta aqui embaixo. X vai ser 36 dividido por 6 dá 12. Por 3, desculpa. Dá 12 vezes 10 a 23 menos 1, 22 moléculas. Posso escrever em notação científica para ficar mais bonitinho. 1,2 vezes 10 a 23. Essa é a quantidade de moléculas de água numa amostra de 3,6 gramas. Todos os outros itens vão ser resolvidos assim. Vou fazer o B de outra cor aqui logo abaixo. Eu quero saber qual é a quantidade de moléculas presentes em 98 vezes 10 a menos 3 gramas de ácido sulfúrico. Agora, a substância mudou, então a massa molar e molecular também vai ser diferente. O H2SO4, ele tem 2 átomos de hidrogênio, cada um valendo um U,
mais um átomo de enxofre, valendo 32U, vezes 1, mais 4 átomos de oxigênio, valendo 16. Fazendo essa continha aqui, a gente chega que a massa molecular do ácido sulfúrico é igual a 98U. Massa molecular. Agora, eu posso usar essa informação para dizer que 1 mol de ácido sulfúrico são 6 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico. E a massa disso aqui é igual a 98 gramas. Agora, vou no dado do exercício. Se eu tenho uma quantidade igual a 98 vezes 10 a menos 3 gramas, a quantidade de moléculas será X. Regrinha de 3 novamente. Eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas, vezes 98 vezes 10 a menos 3 gramas, dividido por 98. Grama vai embora com grama, eu posso cancelar 98 com 98, e eu fico com um total de 6 vezes 10 a 23 menos 3, 20. 6 vezes 10 elevado a 20 moléculas de ácido sulfúrico. Item C, o mesmo problema, só que agora envolvendo glicose, uma massa de 4,5 vezes 10 à terceira. Vou trocar de cor novamente para fazer o item C. O item C, então, ele fala de C6H12O6. Essa conta aqui, para achar a massa molecular, é de 12U para o carbono vezes 6, mais 1U vezes 12 para o hidrogênio, mais 16U vezes 6 para os oxigênios. Juntando tudo, eu vou ter um total de 180U. Agora eu venho para a resolução do exercício em si. Eu sei, então, que cada mol de glicose tem 180 gramas, que são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Eu mudei a ordem, tá vendo? Os dois de cima eu coloquei a massa no final. Tanto faz. É importante só colocar a unidade relativamente, as unidades iguais, uma embaixo da outra, são relativas à massa. Então, massa embaixo de massa. C, 4,5 vezes 10 a terceira gramas de glicose. Então, para 4,5 vezes 10 a terceira gramas, qual vai ser a quantidade de glicose? Então, novamente regra de 3, eu vou jogar um pouquinho para baixo a outra questão, e eu tenho que X é 4,5 vezes 10 a terceira gramas, vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas sobre 180 gramas. Cancela o que for possível cancelar, ó, tem coisa aqui que tá fácil de resolver, a gente pode cancelar isso aqui também. Sobra 30. E a gente faz o restante da conta agora na mão aqui. Então, ó, eu vou ter 4,5, fazendo a calculadora, aliás, para ser mais rápido. 4,5 vezes 10 a terceira, vezes 10 a 23, dividido por 30. 1,5 vezes 10 a 25. 1,5 vezes 10 a 25 moléculas. Todas as respostas em moléculas e o raciocínio semelhante para todas as resoluções. Questão número 2.
mais um pouquinho para baixo. Questão número 2, quer saber agora a massa, então eu acho que a resposta vai ser em gramas, eu acho que é a unidade mais adequada nesse caso, mas pode ser em quilogramas, unidades de massa. Ele quer saber qual é a massa de 2,5 mols de ácido sulfídrico. Bom, primeiro passo, vamos calcular a massa disso aqui. O hidrogênio tem massa 1, vou multiplicar por 2. E o enxofre tem massa 32 vezes 1. A massa molecular é 34U. A massa molar será 34 gramas, ou seja, 1 mol dessa substância aqui, ácido sulfídrico, tem 34 gramas. Então, olha só, isso aqui ó, é a massa de uma molécula, é molecular. É dada em U. Essa aqui é a massa de 1 mol, então é a massa molar, e é dada em gramas, só que é numericamente igual. 1 mol tem 34 gramas, 2,5 mol tem X. Então, essa aqui está mais simples do que a anterior, né? Porque a conta é com números menores. Quanto vale X? X vale 2,5 mol vezes 34 gramas dividido por 1. Cancela mol com mol, eu tenho 2,5 vezes 34, que dá 85 gramas. Resposta do exercício, 85 gramas. Eu acho que no gabarito eu digitei errado, acho que tem um outro valor maior lá. Consertem depois, por favor. Questão número 3, que trata de um copo d'água com 180 ml de água. Quantas moléculas dessa substância vão ser ingeridas, né? Vamos lá. 3 informações foram dadas. Densidade da água, massa molar, que a gente já calculou, mas enfim, foi dada, e também a constante de Avogadro, que a gente usa em quase todas as questões. O exercício quer saber quantas moléculas, a resposta será em número de moléculas. Aqui tem uma informação, o número 2, que é importante. Por quê? Ela relaciona a massa de água com o volume ocupado. Está escrito que cada ml de água tem 1 grama. Se eu tenho um total de 180 ml no copo, a quantidade em gramas vai ser X. Nem precisa, né, pensar muito aqui. 180 gramas é a massa de 180 ml. Agora vamos fazer a questão em si. O que eu sei? Que cada mol de água tem 18 gramas, está escrito aqui, ó, no número 1. E que 1 mol de qualquer coisa são 6 vezes 10 a 23 coisas, né? Se eu tenho 1 mol de moléculas, são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Agora vamos para o dado do exercício. Para 18 gramas de água, qual será a quantidade de moléculas? Aqui eu posso fazer a regra de 3, mas tem uma coisa aqui que deixa esse exercício óbvio. 180 é 10 vezes maior do que 18. Então, eu multipliquei por 10. Aqui eu multiplico por 10 também. Ao invés de 6, 60 vezes 10 a 23 moléculas. A gente pode multiplicar em cruz, fazer a regra de 3 como a gente fez várias vezes. Para ficar mais bonitinho em notação científica, 6,0 vezes 10 a 24 moléculas. Respondido o exercício em moléculas como foi pedido. Agora uma questão de vestibular da Unicamp. É uma questão que tem que ler com cuidado para interpretar. Diz assim, ó, em uma pessoa adulta de massa 74 quilos, há 1,6 kg de cálcio. Onde? Cálcio é o componente dos ossos, dos dentes, então a gente tem, né, uma pessoa de 70 quilos tem 1.600 gramas de cálcio, né, passando para gramas já. Qual seria a massa dessa pessoa em quilogramas? A gente já sabe a unidade da resposta desse exercício, né, tem que ser em quilogramas, se a natureza houvesse, ao longo do processo evolutivo, escolhido o bário no lugar de cálcio. Nossa, né, como assim? O exercício está dizendo que a pessoa tem 1,6 kg de cálcio no corpo, mas no lugar desses átomos de cálcio, eu poderia ter átomos de bário. Será que a minha massa ia mudar muito, né? Para quanto a massa ia aumentar se eu trocasse todos os átomos de cálcio do meu corpo por bário? A primeira etapa aqui, eu preciso descobrir quantos átomos de cálcio eu tenho aqui.
Quantos átomos tem dentro dessa massa? Porque aí eu troco essa quantidade de átomos aqui por bário. E aí eu faço o cálculo para ver qual que vai ser a massa final. Então, o raciocínio fica assim, ó. Vamos usar os dados já da questão. Eu sei que a massa do cálcio é 40, então eu posso escrever essa relação aqui para o cálcio, ó. 1 mol de átomos de cálcio são 6 vezes 10 a 23 átomos. E a massa disso é 40 gramas, foi dado na questão, ó. E eu sei que essa pessoa em questão tem 1.600 gramas de cálcio. O que é 1.600? Ué, é 1,6 quilogramas, estou passando para gramas. Eu quero saber quantos átomos de cálcio tem aqui. Eu poderia fazer o cálculo até de maneira mais simples, calculando quantos mols de cálcio tem. Então, vamos pelo jeito mais trabalhoso, só para eu fazer o jeito mais difícil, depois vocês podem fazer o fácil. Eu vou fazer a regra de 3 aqui. Quanto vale x? X vale 6 vezes 10 a 23 átomos, então estou indo pelo caminho que tem mais conta, vezes 1.600 gramas, dividido por 40. Então, eu vou calcular aqui, ó, cancela grama com grama, a resposta sai em átomos. Vamos fazer essa conta. 6 vezes 10 é 23, vezes 1.600, dividido por 40. Está dando 2,4 vezes 10 a 25 átomos. Essa é a quantidade de átomos de cálcio que tem no corpo dessa pessoa. O exercício quer que a gente troque esses átomos aqui por átomos de bário que tem massa 137. Ou seja, vou fazer essa mesma relação para o bário. Eu sei que 1 mol de bário tem 137 gramas e é o equivalente a 6 vezes 10 a 23 átomos. Eu vou querer saber quantos átomos, qual a massa de 24 vezes 10 a 25 átomos, só que agora de bário, né? Qual será a massa? Já usei X, vou usar Y. Então, estou calculando a massa de bário no corpo dessa pessoa. Seria 137 vezes 2,4 vezes 10 a 25 átomos, dividido, vou arrumar esse 25 aqui que ficou horrível, 10 a 25 átomos, dividido por 6 vezes 10 a 23. Agora a resposta sairá em gramas. 137 vezes 6 vezes 10 a... Opa, contrário. 137 vezes 2,4 vezes 10 a 25. Agora eu divido por 6 vezes 10 a 23, que dá 5.480 gramas. Eu vou escrever em gramas primeiro, depois eu passo para quilogramas. Aqui o exercício pede a resposta em quilogramas. 5.480 gramas, que é a mesma coisa que 5,48 quilogramas. Agora vamos ver como é que fica a massa final da pessoa, né? A gente tem que pensar que a massa era de 70 quilogramas. A pessoa vai tirar os átomos de cálcio do corpo e vai substituir, né, vai colocar no lugar átomos de bário com essa massa. Então, olha só, subtrai a massa de cálcio, adiciona a massa de bário. 70 menos 1,6 mais 5,48. Então, eu chego que a massa final da pessoa seria 73,88 se no lugar do cálcio nós tivéssemos bário nos ossos, nos dentes. Beleza? Exercício 5. Esse aqui é facílimo, facílimo, facílimo. Ele pede: o inseticida Paration tem a seguinte fórmula molecular: C10H4NO5PS. Assinale a alternativa que indica a massa de 1 mol desse inseticida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro a massa molecular desse bichinho aqui, somando todos os átomos. Como é que eu faço? Carbono 12 vezes 10 mais
hidrogênio 1 vezes 14, mais o nitrogênio, que é 14, só tem 1 também, mais oxigênio, 16 vezes 5, agora 1 de cada, né? 1 fósforo, 31 vezes 1, mais 1 enxofre, que é 32 vezes 1. Fechou a conta. Vamos só fazer agora o cálculo. Então, eu tenho 12 vezes 10, 120, mais 14, mais 14, mais 16 vezes 5, mais 31, mais 32. 291 U. Essa é a massa molecular. E nós sabemos que a massa molar é numericamente igual à massa molecular, só que com outras unidades. Então, a massa molar, a massa de 1 mol, é igual a 291. A gente escreve gramas por mol. Daqui eu tenho a informação que cada 1 mol, então, tem a massa de 291 gramas. Resolvidíssimo. Letra E. Sexto exercício e o último desse videozinho. É um exercício falando sobre açúcar. Sacarose é o açúcar comum, açúcar de mesa. A fórmula é C12H22O11 e diz que a massa molecular é de 342 U. Então, está calculado, está pronto. Ó, essa é a massa molecular, é a massa de uma única molécula de sacarose. Dali, eu tiro a informação de que 1 mol de sacarose também tem massa 342, mas aí não é gramas. Não é U, aliás, é gramas. E dentro dessa quantidade aqui, o total de moléculas é 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, nós sabemos o seguinte. Uma única molécula tem essa massa aqui, ó. Agora, 6 vezes 10 a 23 moléculas vai ter essa massa aqui, 342 gramas. Vamos ler as alternativas e ver qual que funciona melhor. Primeiro, uma molécula de sacarose pesa 342 gramas. Gente, uma molécula invisível microscópica poderia pesar 300 gramas? Óbvio que não. A molécula tem massa 342 U. Letra B. Uma molécula de sacarose tem 342 miligramas. Vamos lembrar quanto que é um U? Só para a gente fazer uma comparação. Um U é 1,67 vezes 10 a 20 menos 24 gramas. Deixa eu ajeitar aqui. Menos 24 gramas. Isso aqui é um U. E essa unidade U que usa para moléculas. Agora, aqui está falando da molécula de água, então eu poderia medir em U ou na ordem de 10 a menos 24 gramas, mais ou menos. O miligrama é 10 a menos 3 gramas. Olha a diferença entre isso aqui e isso aqui. Então, jamais uma molécula teria 342 miligramas. 342 miligramas é 21 ordem de grandeza maior do que 10 a menos 24. Não faz sentido. Item C. 6 vezes 10 a 23 moléculas tem 342 gramas? Opa, isso é verdade. Aqui, ó, 6 vezes 10 a 23 tem 342. Esse 0,2, gente, é porque a gente usa o número arredondado, né, como 6. O correto seria 6,02, na verdade tem até mais casas decimais. Então, tem que ser respondido. Vamos olhar os outros dois só para ver por que está errado. 342 moléculas de sacarose pesam 600 sextilhões de gramas, né? 6 vezes 10 a 23 é 600 sextilhões, imagina só. Não. E 6 vezes 10 a 23 moléculas, ou seja, um mol de moléculas, tem massa de 342 U. Também não é. 6 vezes 10 a 23 moléculas pesam 342 gramas. Resposta certa, C. Beleza? Eu vou encerrar esse videozinho por aqui e depois eu faço um outro resolvendo o restante dos exercícios, certo? Obrigada, então.